Boa tarde. Nesse vídeo vamos falar de risco e retorno, né? Conceitos de risco e retorno. E no próximo falaremos, damos alguns exemplos práticos aí, né? De algumas empresas de mercado na B3, aí na Bovespa no Brasil. Então vamos lá. O que é a palavra risco? A definição mais simples que existe para o conceito de risco é o seguinte: o risco significa o quê? O risco é uma probabilidade de sucesso e uma probabilidade de fracasso. Então, quando você diz que tem 100% de probabilidade de ocorrer alguma coisa, a palavra risco não se enquadra. Exemplo, se você tem certeza absoluta, quer dizer, 100% de probabilidade que vai acontecer alguma coisa ruim, por que você iria incorrer nisso? Aí na palavra não é mais risco, a palavra aí já vira suicídio. Então, se você tem 100% de certeza que a empresa tal vai falir, para que você vai investir nela? Para perder tudo? Isso não é risco, isso é suicídio, isso é burrice. Então a palavra risco sempre vai ser uma probabilidade de fracasso e uma probabilidade de sucesso. Quando você diz que o risco de alguma coisa é alto, quer dizer o quê? Que a probabilidade de fracasso é alta e, consequente, a probabilidade de sucesso é baixa. Agora, do outro lado, se o risco é baixo, então quer dizer o quê? Que a probabilidade de fracasso é baixa. Em consequência, a probabilidade de sucesso ela é alta. Então, o risco é um intervalo probabilístico aberto, entre 0 e 100%. Não é fechado por quê? Porque se for 0 ou 100%, aí a palavra risco não se aplica. Aí já seria outra coisa. No mundo real, quando o risco está muito alto, então o negócio já não vale mais a pena. Se ele ficar muito alto, ele não precisa ficar muito próximo de 100%, não. Quando chega um determinado momento, aí já não vale mais a pena. Por exemplo, um banco ou uma financeira de qualquer natureza emprestando dinheiro. A partir de determinado momento, não interessa mais emprestar, porque o risco já ficou muito alto, a probabilidade do cara não pagar, que é a probabilidade de fracasso também, então não interessa mais. A mesma coisa, a empresa está numa probabilidade muito alta de insolvência. Ninguém vai investir nela. Não tem sentido investir numa empresa que tem uma probabilidade muito alta de fracasso. E aí, basicamente, tem esses dois grupinhos aí de risco. Risco sistemático e não sistemático, chama sistêmico ou não sistêmico, diversificável e não diversificável, e por aí. Tem vários nomes, né? Tem vários sinônimos aí. Então, o que seria um risco sistêmico ou sistemático? Ou não diversificável? É aquele risco que atinge o mercado como um todo, ou pelo menos um setor inteiro, né? Setor inteiro. Ele vem de vários aí, de vários fatores. Ele pode vir de regulação governamental, por exemplo, se aumentou a tributação ou inflação, o câmbio afeta todo mundo, né? Câmbio, por aí vai. Então, o risco sistemático é aquele que atinge todo o mercado ou um setor inteiro, né? E o risco não sistemático é aquele que você pode eliminá-lo através da diversificação. Porque se você tem uma carteira, por exemplo, de ativos, de ações de outra empresa, por exemplo, você pode ter algumas ações ali de baixo risco, outras de risco médio, outras de risco alto, e aí você iria ir diversificando esse risco. Então tem um risco mínimo, né? O risco não começa do zero, né? Ele começa de um patamar mínimo, que é para todo mundo. Então não existe o risco zero, né, nesses ativos. Você teria aí um patamar mínimo de risco
que vai variar de país para país, de região para região, e no mundo globalizado tem esse fator também, que aumenta para todo mundo ou diminui para todo mundo. Então, você tem esse mínimo aí, esse básico, e a partir daí você teria um risco diversificável, né? Que você pode reduzi-lo através da diversificação dos investimentos. Então, o risco total seria o risco sistemático, mas o não sistemático. Se você colocar num gráficozinho, vamos ver aqui se a gente monta um gráfico aqui, botar num gráficozinho, você seria um negócio mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver aqui. Eu tô ficando cada vez melhor nesse negócio de melhorando aqui minhas habilidades aqui. Então você teria um negócio mais ou menos assim, né? Você teria aqui parcela fixa, esse retângulozinho aqui, né? Isso aqui seria o risco sistemático, esse pedacinho aqui, esse retângulozinho aqui, e a partir daí você teria aí uma diversificação aí, como se fosse um parcela fixa, uma parcela variável. Também se pode entender dessa forma. Parcela fixa do risco seria esse aqui, e a parcela variável seria essa aqui. Então aqui teria, vou botar aqui uma relação risco risco-retorno. Então seria mais ou menos um negócio assim. Agora, já que a gente falou na palavra retorno, o que seria então o retorno? Que os dois andam de mãos dadas. Então, o retorno seria o quê? Seria o prêmio, né, que o mercado exige da empresa para cobrir o risco de manter o acionista. Então, você tem, toda empresa, né, tem um determinado nível de risco, e para manter o acionista naquela empresa, você precisa ter um determinado retorno compatível com aquela empresa. Então, se você olhar aqui, ó, à medida que vai subindo o risco, vai subindo o retorno. Então, a um determinado ponto que o risco é muito alto, o retorno fica muito alto, a empresa não consegue cobrir, e aí o acionista sai dessa empresa e vai para outra. Então, essa que é a ideia. Agora vamos usar aqui um modelo de precificação. Existem vários modelos de precificação, esse aqui não é o único não, mas é o mais usado, é que será usado nessa disciplina. Então, que o nome dele é Capital Asset Pricing Model. O que quer dizer isso? Modelo de precificação de ativos de capital. A sigla em inglês, né, vem aí CAPM, e ela é definida por essa formuleta aqui. Vou aumentar. Opa, cliquei no lugar errado. Perdi aqui.
Então, por essa expressão ela não é dedutível, né? Você não deduz, ela é uma definição. Mas qual é a lógica disso aqui? A lógica disso aqui é a seguinte: o que quer dizer? O R é o retorno esperado pelo acionista, né? O RF é a taxa livre de risco. Essas siglas aqui estão em inglês, né? Então, RF seria free, o F é de free, R é return. Então, a taxa livre de risco, o que é a taxa livre de risco, né? O que é esse retorno free livre de risco? Seria o títulos do governo, né? Teria tipo, desde que esse governo não tivesse em default, né? Não tivesse falido, né? Em situações normais, seria títulos do governo. Você tem o beta, e você tem o retorno de mercado, que é esse RM aqui. Aí aqui encaixa direitinho, né? Mercado, market, R return, então isso aqui no significado fica a mesma coisa. E esse aqui é a mesma taxa livre de risco, essa mesma aqui. Então o que quer dizer essa expressão? Quer dizer, quanto que o acionista, quanto que o mercado exige de uma empresa para investir nela? Seria uma taxa livre de risco, quer dizer, você tem sempre a opção. Qual opção? Opção, você compra títulos do governo e vai tomar sorvete na praia. E tá tudo certo. Então você tem risco, o risco é muito próximo de zero, o retorno também é menor. Qual outra opção? Outra opção é você investir em ativos de risco, são em ações de empresas. Então, para você investir em ações de empresas, acontece o quê? Acontece que você tem que incorrer um risco maior e provavelmente será compensado por um retorno maior também. Então, essa parcela aqui, ó, é a parcela do acréscimo de retorno vindo do acréscimo de risco, que é o beta, que multiplica o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Então, essa fórmula aqui, ela parte da onde? Ela parte de uma teoria de decisão racional. O que é a teoria? Tem duas teorias de decisão, racional e emocional. Então, quando a gente fala de dinheiro, normalmente as decisões são racionais. Do tipo, você não vai botar um dinheiro na empresa para perder. Não tem sentido isso. Não seria uma coisa racional. Você não vai botar dinheiro na empresa para ganhar a mesma coisa que você ganharia num título do governo que o risco é próximo de zero. Você não faria uma loucura dessa. Então, essa que é a ideia. Então, por trás de tudo isso aqui, todas essas disciplinas de finanças, tem por trás teoria de decisão racional. Isso não quer dizer que o mercado não tenha variações, não tenha, vamos dizer assim, não tenha outras influências, porque tem. Mas a ideia básica é essa. Sempre vai estar seguindo a teoria de decisão racional e não emocional. Onde você tem teoria, onde você aplica mais essa parte emocional é no marketing, né? O marketing das empresas sempre atua não em cima da sua racionalidade, mas em cima dos seus fatores emocionais para aumentar a venda. A maior parte dos produtos são vendidos muito mais um gatilho emocional do que propriamente uma decisão racional, onde você levaria em conta a efetiva necessidade daquilo, qual o benefício que aquele negócio ia trazer para você e por aí vai. A maior parte das vezes o consumo vem por algum gatilho emocional, mas as empresas, teoricamente, né, elas funcionam por decisões racionais, né, teoricamente, deveria ser pelo menos. Então, você tem essa lógica aqui, que você tem mais risco, né? O risco vai ser medido aqui pelo beta, em relação ao mercado, e aí você vai ter esse acréscimo aí.
Se for numa relação internacional, você ainda pode colocar aqui mais um item nessa fórmula. Se for entre um país e outro, você pode colocar aqui mais um epsilon qualquer aí, que seria um acréscimo aqui de um risco país, por exemplo. Um risco país aí para um investidor internacional. Se for um investidor nacional, mesmo, a fórmula básica é essa. Então notem aqui que esse termo aqui da fórmula, ela aparentemente, mesmo que elas não estejam entre módulos, isso aqui obrigatoriamente é um número positivo. Então, por que a fórmula não vem com módulo aqui, né? Por que ela não vem com uma barrinha aqui, outra barrinha aqui? Motivo simples, porque quando que isso aqui ficaria negativo, né? Essa parcela ficaria negativa. Quando você tivesse o retorno, né? O retorno, a taxa livre de risco, a taxa livre de risco maior que a taxa de mercado. Nos países envolvidos, isso é quase impossível de acontecer. Normalmente, os países do primeiro mundo tem taxa livre de risco, né? Título do governo muito baixo. No Brasil, já é diferente. Atualmente, a taxa de juros no Brasil está relativamente baixa, mas no passado, não muito distante, não foi assim. A partir principalmente de 94 para frente, as taxas de juros praticados nos títulos públicos governamentais foram valores sempre astronômicos, em muitos períodos. Então, por exemplo, se você pegar década de 90, o início desse século agora também, depois eu vou mostrar num outro vídeo algumas contas de algumas empresas que eu fiz, que no período 2010 mais ou menos, de vez em quando isso aqui dava negativo. Então você tem que colocar o módulo. Por quê? Porque não tem sentido nenhum, se isso aqui ficar negativo, não tem sentido nenhum o retorno exigido pelo acionista ser menor que a taxa livre de risco. Não tem sentido algum. Então leva sempre em consideração isso na hora que for fazer no Excel, qualquer coisa, coloque sempre aqui entre módulos aqui para não correr esse risco. Então esse número aqui, ó, esse pedaço aqui, sempre obrigatoriamente tem que ser um número positivo, né? Que é o acréscimo de retorno em relação ao risco. Agora o beta, né? O que é o beta? O beta, vou fazer um gráficozinho aqui. O beta é isso aqui, ó. Tem 3 posições para o beta. O beta tem uma posição para o beta. A gente vai estudar o beta igual a 0. O beta 1 maior que 1 e menor do que 1. Então, vamos ver o que significa isso. Tá aqui. Eu acho que ficou um pouquinho torto, né? Vamos fazer novamente, ver se fica mais bonitinho, ó. E então vamos botar 3 betas aqui, ó. Se o beta for 0, então o retorno é igual à taxa livre de risco. Isso não se aplica a empresa nenhuma. Então a taxa livre de risco tem um beta o quê? Um beta 0. Mas nenhuma ação de nenhuma empresa vai ter um beta igual a 0. Então, você tem para ações em capital de risco, você teria 3 níveis, né, de análise aí. O beta igual a 1. O beta igual a 1 significa o quê?
tá aqui, ó. O beta igual a 1. Tá o beta. Olha que bonitinho. O beta igual a 1. Quando que o beta é igual a 1? Quando ele for uma bissetriz desse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é risco e retorno. Então aqui você tem um retorno nesse gráfico aqui. Opa! Estrambelhou o meu gráficozinho. Nesse gráfico aqui, você tem o que? No eixo X, você tem retorno, mercado. E aqui você tem o que? O retorno de uma empresa qualquer que você esteja estudando. Ou várias, né? Ou várias. Retorno, empresa. Vamos botar aqui. Retorno. Retorno da empresa aí que você está estudando. Você pode estudar, inclusive, mais de uma ao mesmo tempo, né? Então, tá aqui. Eixo Y, retorno da empresa que você está estudando. Eixo X, retorno de mercado. A gente vai exemplificar isso aqui mais à frente aqui. Então, vamos entender o beta, né? Então, você tem um beta igual a 1. Quando o beta igual a 1, quer dizer o quê? Que o nível de risco da empresa que você está estudando está no mesmo nível de risco no mercado como um todo. Qual é a consequência disso? A consequência disso é o seguinte: à medida que você vai aqui aumentando aqui, se o retorno de mercado aumentar, o retorno da empresa aumentará na mesma proporção. Então, por exemplo, se o mercado subiu 10%, o valor da ação da sua empresa vai subir 10% também. E se cair 10, vai cair 10 também. Então, esse é o beta igual a 1. Aí você tem um beta maior do que 1 e menor do que 1. O beta maior do que 1, esse aqui, ó. O beta maior do que 1 ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que o nível de risco da empresa que você está estudando é maior que do mercado, o risco do mercado. Então, qual é a consequência disso? Ó, se você variar aqui o mercado, se o mercado variar 10%, as ações da sua empresa vai variar mais que 10%. E aí vai depender o quanto maior for o beta. Quanto maior for o beta, maior vai ser esse gap aí. Agora, na hora que sobe, você acha legal, né? Pô, o mercado subiu 10, minha empresa subiu mais, pô, legal. Só que isso não vale só para subida, né? Tem a mesma força que sobe, a mesma força que desce. Então, quando o mercado cair, isso vai cair também. Vai cair também 10%. Quer dizer, 10% não, mais do que 10%. Se o mercado cair 10%, então o beta modo 1 vai cair mais que 10%. Essa parte aí o pessoal não gosta muito, né? Então, você tem o quê? Que você está trabalhando num nível de risco maior do que o risco de mercado como um todo.
E agora você tem o quê? Você tem a posição aqui que o beta menor do que 1. Então, o que quer dizer o beta menor do que 1? O beta menor do que 1 quer dizer o quê? Que o nível de risco da sua empresa, que a empresa que você está estudando, ela é menor do que o risco do mercado como um todo. Então, quando o mercado subir, por exemplo, subir 10%, as ações da sua empresa não vai subir menos, porque o beta é menor do que 1. Agora, a mesma coisa para o outro lado. Na hora que o mercado cai, as ações da sua empresa vai cair menos, né? Já que o beta é menor do que 1. Então, por isso que está no nível de risco menor. Então, essas são as interpretações aí do beta. Então, a partir de agora, a gente vai ver um pouquinho como é que a gente calcula esse negócio, né? Então, daqui tem o texto aí, depois vai ficar disponível para vocês lerem esse texto, né? Então, para a gente calcular o retorno, a gente tem duas metodologias, né? Uma metodologia, vou botar aqui já o exemplo numérico, uma metodologia é essa aqui, ó. Uma metodologia de cálculo, o retorno é o seguinte: você vai pegar, isso aqui é índice Ibovespa, né? Então, seria o retorno de mercado. E o retorno da empresa, você teria que pegar a cotação das ações naquele período. Então, só para dar um exemplo aqui, depois eu vou dar outros exemplos em Excel, mais detalhado. Então, tem aqui, né, um retorno no primeiro trimestre de 2007 aqui. Então, como é que você faz o retorno, no caso aqui do índice Bovespa? Se for feito trimestralmente, né? Você pode fazer diário, mensal, bimestral, trimestral, tem vários períodos aí que você possa usar. Então, de qualquer maneira, o cálculo do retorno vai ser sempre o quê? O índice hoje, na data de hoje, dividido na data de ontem, né? No intervalo aqui do período, menos 1. E aqui está expresso em valor percentual. Então, essa é uma maneira. Eu considero a melhor maneira. Tem duas maneiras. Eu mostro aqui numa dedução matemática que elas poderão se equivaler em alguns momentos, mas em mercado emergente essa aqui é melhor, é mais interessante. Quer dizer que a outra seja errada ou inválida, não. Normalmente a gente apresenta aqui para vocês modelos clássicos, né? Então não tem modelo certo, modelo errado. Às vezes tem um modelo que pode ser mais eficaz, outro menos eficaz, mas os modelos são clássicos, não são errados, não. Então, essa aqui é uma maneira de você calcular. A outra maneira é usando logaritmo neperiano. Então, a outra maneira é você usando o logaritmo neperiano. E aí você tem aqui, ó, as duas metodologias, né? Metodologia essa de você pegar a cotação de hoje, dividir pela de ontem, ou no intervalo de tempo que você queira, menos 1, ou você pegar o logaritmo neperiano dessa mesma fração aqui, mas aí eu não tenho menos 1 não. Então, essas duas metodologias são válidas? São. E elas são idênticas? Não são. Elas só são a mesma coisa somente se acontecer isso aqui, ó. Se a cotação no tempo T2, tempo de hoje, tender, quer dizer, se aproximar indefinidamente de T1,
ou se T2 menos T1 tender para zero, quer dizer, se a diferença, se o gap, a amplitude entre essas duas cotações tender para zero, for muito próximo de zero, então a metodologia A tenderá para a metodologia B. Elas ficarão muito próximas, praticamente sem distinção. Só que em mercados emergentes, essa flutuação às vezes é muito violenta. Não estou falando em época de crise, não, estou falando em épocas normais. Essa turbulência é sempre um pouco maior. Então, o autor desse texto, que sou eu, recomenda que seja usada essa metodologia. Eu não quero usar de baixo. Tudo bem, pode usar. Eu só estou mostrando uma posição. Mas as duas metodologias são válidas. Aí tem aqui a prova, né? Prova aqui no limite aqui, o T2 dividido T1 menos 1, quando o T2 tende para T1, né? Porque essa fração vai tender para 1, então esse limite tende para 0. E aqui na outra, né, é a mesma coisa, né? O limite do logaritmo neperiano, logaritmo neperiano de uma fração, né, você transforma numa subtração. Então, logaritmo neperiano de T2 dividido T1 é a mesma coisa que logaritmo neperiano de T2 menos logaritmo neperiano de T1. Então, se T2 tender para T1, o logaritmo neperiano de T2 tenderá para T1 menos 1 dá zero. Esses dois ficarão muito próximos, né? Um número menos o outro número, praticamente a mesma coisa, tende para zero. Então, você provou aqui que se a amplitude for muito pequena, entre os dois, eles serão iguais. Porém, na prática, isso vai ser muito difícil acontecer. Como queríamos demonstrar, as duas metodologias são iguais somente quando a volatilidade das ações tende para zero. E quando que ela tende para zero? Difícil, né? Difícil ela tender para zero, mesmo no longo prazo. A diferença entre as duas metodologias está demonstrada aqui. Tem a diferença aí que a gente colocou. Então a diferença seria essa aqui, para quem se interessar. E aí tem a continha aqui que eu já mostrei para vocês, né? Que eu fiz trimestralmente. Depois eu vou mostrar no Excel, que fica mais interessante. Então, se você utilizando no Excel, isso aqui a gente está no exemplo ainda, mas depois a gente vai mostrar melhor. Você tem, utilizando o Excel, você pode usar a formuleta inclinação. Por quê? Porque voltar no gráfico aqui, ó, quem vai ser esse número aqui, 1 maior que 1, menor que 1? Vai ser o coeficiente angular dessa reta aqui. Então aqui você tem um retorno de mercado, aqui tem retorno da empresa, e o coeficiente angular dessa reta, que é o beta. E o coeficiente angular de vários pontos, você pode usar o Excel aqui. Você pode usar o Excel. Essa formuleta aqui, inclinação, que vai fazer essa continha. Se quiser aprofundar mais, aí tem que estar um pouquinho mais de estatística, método dos mínimos quadrados. Vale muito a pena estudar esse assunto, mas tá fora aqui do escopo da nossa disciplina. Então, calculou aqui com os dados aqui, calculou aqui o beta aqui de 1,84. Então, 1,84 seria o quê? Um beta acima de 1, o nível de risco da empresa acima do risco do mercado. Então, tem aqui o texto, e aí no final aqui eu falo, né? O autor defende a ideia, o autor sou eu, o autor defende a ideia de períodos anuais, porque muita gente às vezes usa o cálculo do beta períodos de 5 anos, né? Então, os últimos 5 anos seria o beta valendo para hoje. É muito longo, porque a volatilidade do nosso mercado é muito alta. Então,
Normalmente eu faço em bases anuais, né? O autor defende a ideia de períodos anuais. Desta forma, fica mais fácil observar as flutuações do risco da empresa ano após ano. Utilizando períodos muito longos, a percepção de risco fica diluída pelo número exagerado de observações. Quanto à polêmica da metodologia dos retornos, ficou claro que a utilização do logaritmo natural, logaritmo tayloriano, não é a mais indicada pelo fato de mercados emergentes serem muito voláteis. Agora, se você quiser usar, também ninguém está te proibindo. Então, isso aqui é só uma observação que foi colocada, né? Colocada aqui na utilização. Então, nós vamos agora, no próximo vídeo, a gente vai ver algumas aplicação prática, né? Isso aqui também é uma aplicação prática, mas uma aplicação prática detalhada em algumas empresas, né? Petrobras é uma, e também tem, eu vou botar também em outras empresas para vocês verem como funciona no mundo real. Obrigado por assistir, até o próximo.